Louvado e exaltado é o nome do Senhor, meus irmãos maravilhosos, minha família em Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu louvo e exalto a Deus, porque estamos aqui mais uma vez, porque Deus tem nos proporcionado com fôlego de vida, com a oportunidade de ouvirmos a palavra dEle, para que saibamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Porque o nosso Pai eterno, ele declara no livro de Gênesis que ele nos fez com a imagem e semelhança dele. Veja que não é para qualquer um a gente ter imagem e semelhança do nosso Pai, Criador, sendo pecadores do jeito que somos, e ainda assim o Papai, já sabendo, colocou para a gente a imagem e semelhança dele, nos deu, na verdade, um ofício, nos deu uma identidade, dizendo que somos dele. Por isso, meus irmãos, precisamos ter cuidado para que na trajetória dessa vida passageira, terrena, a gente não venha barganhar ou perder, arranhar, rasurar essa identidade tão preciosa do nosso Deus que está em nós. Precisamos atentarmos para a caminhada, a jornada ao qual o Papai do Céu tem nos alertado na palavra dele, a missão que ele quer que nós façamos. O início, Jesus Cristo, o único Filho dele, começou e aí declarou para nós que ele iria preparar o lugar. E Jesus foi preparar o lugar para quando estiver pronto o lugar, ele buscarmos. Ele já buscou muitas pessoas. Observe que em cada família temos uma história de pessoas que já foram recolhidos. E nós precisamos entender que desde a nossa formação somos exclusivamente dependentes de Deus. Quando nascemos por um milagre. Porque é Deus que proporciona a mulher parir, a dar luz, como queira chamar. E na trajetória da vida, do nosso crescimento, de tudo que desejamos conquistar, do nosso andar, do nosso caminhar, nossa saúde, as oportunidades de vida, dependemos exclusivamente do nosso Pai. Quando saímos desse mundo, quando Deus retira o fôlego, a primeira coisa que um familiar faz, independente de religião, é: Deus receba no reino da glória, dê o descanso eterno, receba aí no céu na glória. Então, meus irmãos, se pararmos para entendermos isso, é muito forte. Nós dependemos exclusivamente. E por que não refletir em cada dia da nossa vida, para que nós não venhamos distanciar do nosso Deus, perder essa graça eterna que é a nossa salvação? Observamos que aqui em 2 Crônicas, no capítulo 1, Deus ele se agrada do rei Salomão, e Deus tem promessa para o rei Salomão. Deus também é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele tem promessa para nós. Basta tão somente obedecermos, fazer como o nosso irmão no passado fez, porque aquele que obedece, ele encontra a graça de Deus, a recompensa do Senhor. Então diz assim, 1 Crônicas, no capítulo 1, diz assim: e Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foi Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Veja que ali tinha uma obra, tinha uma congregação. E Moisés lá foi para continuar. Assim nós hoje devemos pensar e refletir se estamos continuando a obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iniciou.
e diz através da palavra que nós devemos congregar, nós devemos fazer a obra. Ele ainda diz que ele vai voltar quando todo o povo ouvir a palavra do nosso Deus. Então precisamos multiplicar, precisamos trabalhar nessa seara, meus irmãos. Precisamos nos despertar do sono profundo espiritual. Porque se Jesus Cristo voltar e eu e você estivermos dormindo, não teremos certeza para onde iremos. Mas se Jesus Cristo voltar e se estivermos fazendo o ide do Senhor, cumprindo com os mandamentos, Deus tem garantia e Deus não vai revogar a palavra dele. Tudo depende do nosso posicionamento, da nossa responsabilidade na presença do nosso Pai. E quando chegamos aqui no capítulo 6, o versículo 6 do capítulo 1 diz: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E aí fala da sabedoria e a riqueza de Salomão, porque no versículo 7 diz: Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência, com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre o povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E no versículo 11, Deus diz: Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo. Olha aí o desejo de Salomão. O desejo não era dele próprio, de conquista própria, de coisas materiais. Ele não aproveitou aquela oportunidade para galgar coisas que muitas pessoas, talvez, se fosse hoje, pediria. Ele quis, naquele momento, aproveitar e pedir sabedoria e conhecimento para a obra do Pai, para a obra de Deus. E assim, meus irmãos, a gente tem que rever a nossa vida, a nossa situação, porque muitas coisas pairam em nosso coração e são coisas passageiras. Nós devemos cultivar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é eterno, que é a obra de Deus, a palavra de Deus, porque todas as outras coisas virão como consequência, porque o nosso Pai, Ele é justo e é fiel. E quando chegamos aqui no versículo 12 diz: Sabedoria e conhecimento te são dados, também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Veja o que eu terminei de dizer: o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é fiel e justo. Ele conhece todas as nossas necessidades. Quando estamos empenhados na obra dEle, na missão, Ele é fiel e justo para nos recompensar. Que a palavra de Deus aqui, lida, seja em nome de Jesus um auxílio para o nosso conserto, para o nosso desígnio, nossa vida, as nossas práticas,
as nossas atitudes, as nossas petições na presença do nosso Deus e para sempre. Amém. Deus é louvado e exaltado pela nossa vida, sempre.